Olá, meu nome é Kátia Miranda, eu sou nutricionista clínica e funcional e hoje venho-vos falar sobre queijo, um alimento muito apreciado em Portugal e noutros países, nomeadamente a França, que é um consumo muito frequente diariamente, não é, por esta população, e cá em Portugal também temos muitos queijos franceses e também temos uma cultura de queijo muito rica. É um alimento artesanal, não é? Que vem da cultura, da nossa cultura, mas que também muito industrial atualmente, não é? Temos também queijos que não são assim, digamos, tão saudáveis. E hoje eu vou falar então quais os melhores queijos a consumir, quais as situações em que ele é contraindicado e também alternativas que existem a este alimento. Então, aqui começando pelos queijos e falando um pouco aqui também do leite, nós temos o leite de vaca e vários tipos de leite animal, tal como os queijos derivados do mesmo, e de facto entre o consumo, se me perguntarem se é essencial o consumo de leite e derivados, a resposta é não, porque temos outros alimentos que conseguem ter esses nutrientes. Temos outros alimentos que têm proteínas, aminoácidos de boa qualidade, como a carne, o peixe, os ovos. Temos cálcio noutros alimentos como as sementes de chia, as amêndoas, por exemplo. Os legumes verdes escuros são ricos em cálcio, apesar dos oxalatos. Temos as crucíferas, que são as couves, a couve portuguesa, por exemplo, muito rica em cálcio. Portanto, temos outras fontes nutricionais que poderíamos optar em caso de opção não consumir lácteos ou a opção de realmente ser intolerante, portanto não fica restringido a este tipo de alimentos. Portanto, não é um alimento essencial à vida, não é, digamos assim, mas de facto é um alimento rico também, e quem o pode digerir e ter uma boa digestibilidade pode usufruir um pouco deste tipo de laticínios. E eu aqui aconselharia mesmo o consumo de do lacticínio, nomeadamente o queijo de boa qualidade e o iogurte de boa qualidade, que já vou falar aqui quais são, e não do próprio leite, que tem uma difícil digestão, tem uma carga proteica muito alta, que é aqui onde vêm as intolerâncias, e não muito da lactose, que quase que é o bicho-papão do leite e não é o problema, até porque o processo de retirar a lactose industrialmente não é muito saudável, portanto passa por um processo de mecanização e que acabamos por ter um produto também não é assim de melhor qualidade. A melhor qualidade seria então o leite como se fazia, ainda se faz em alguns partes do país, que é um leite cru, que é um leite que é trabalhado, que fervido, que é um leite que acaba por ser artesanalmente cuidado, um leite gordo, e esse é um leite que hoje em dia já não se encontra tão facilmente como antigamente, que havia esses caseiros que o faziam. Ainda temos algumas regiões, como o norte do país, na Serra da Estrela, que o fazem, e depois vou partilhar com vocês uma curiosidade muito engraçada do que aconteceu, que tive conhecimento hoje, e por isso o motivo também do vídeo. Eu disse vou falar sobre isto esta semana. Então, em relação aos queijos, quais seriam os mais indicados? Seria um queijo fermentado, com poucos ingredientes, ou seja, um queijo que diz apenas leite fermentado, lactobacilos ou fermentos lácticos e sal, e neste caso pouco sal, um pouco salgado, não muito salgado, mas com estes ingredientes apenas. Tudo o que tem muitos ingredientes, tudo o que tem aditivos e outros ingredientes que não são naturais, acaba por alterar a qualidade do tipo de queijo que vocês consomem. Portanto, optem por um queijo que tenha o mínimo de ingredientes possível. Portanto, estes três são essenciais para fazer um bom queijo e serão os que vocês devem encontrar nesse tipo de listas de ingredientes de queijo. Em relação aos queijos brancos, poderão não ser os de maior digestibilidade para a maioria das pessoas, uma vez que estamos a falar de queijos, por exemplo, os queijos frescos, os queijos requeijões, por exemplo, que têm uma carga proteica maior e não foram fermentados, então poderão ser, a nível de digestão,
mais difíceis de digerir e provocar alguns sintomas para pessoas mais sensíveis, não quer dizer que sejam todas as pessoas, mas pessoas mais sensíveis que tenham alguma intolerância, que é um dos casos de contraindicado também, mas mesmo não sendo especificamente intolerante, pode também ter alguma fermentação a nível intestinal, algum inchaço abdominal, alguma enxaqueca, portanto pode provocar aqui às vezes rinites, pessoas que estão que têm frequência a nível de rinites, problemas respiratórios, pode também ter aqui alguma influência. Portanto, optar por esse tipo de queijo se gosta e se é um bom apreciador e se não tem nenhuma intolerância específica, alergia ou doenças que seja contraindicado, portanto estes serão os melhores queijos, são aqueles que são curados, são aqueles que levam algum tempo de fermentação e em vez dos que têm ainda o leite para fermentar, portanto são melhores opções os queijos curados. E quando falo de queijo também falo do iogurte, por exemplo, porque o iogurte, se for líquido, um iogurte líquido também pode ter a presença ainda de leite e às vezes de outros aditivos que não têm interesse, não é? A nível nutricional, às vezes até adoçantes, às vezes até outros açúcar, muito rico em açúcar também. Portanto, ter esse cuidado de optar por um iogurte sólido, que seja fermentado, que é rico em bactérias lácticas, aqui mais os bífidos e os lactobacilos. Portanto, um iogurte sólido, sem açúcar, e que podem adicionar depois fruta ou um pouco de açúcar de coco, o que acharem, se gostarem de algo mais doce, mas não os consumir com essa composição nutricional que já não é adequado, não é? Porque estamos aqui a falar de opções mais saudáveis. Portanto, isso na questão dos iogurtes, mas aqui falando nos queijos, que é propriamente o nosso tema de esta semana. Melhores opções, leites com maior digestibilidade, temos por exemplo o leite de cabra e o leite de ovelha, portanto os queijos de ovelha e queijos de cabra são uma melhor opção para o consumo, nomeadamente queijos derivados de leite cru, fermentados com lactobacilos e com sal, no mínimo são os melhores queijos que vocês podem encontrar. Como por exemplo nós temos cá em Portugal, na Serra da Estrela, que é muito conhecido esse queijo, não é? Que é um queijo de ovelha, mas que é derivado de leite cru, que não foi processado industrialmente, é artesanal, é feito ainda. E aqui agora vou partilhar a curiosidade que eu tinha para partilhar convosco, que foi algo que nós estamos sempre a aprender até com os nossos pacientes, algo que foi partilhado com um paciente que tem familiares na Serra da Estrela e partilhou que de facto as pessoas caseiras que ainda fazem esse queijo artesanal não consomem logo, ou seja, não consomem quando nós gostamos, quando não está amanteigado, ou seja, eles deixam mais tempo de cura quando ele ainda fica melhor, porque fica mais duro, não é? Fica mais duro, mas o que é que acontece? Com a fermentação, a proteína torna-se mais degradada, digamos assim, e mais fácil de digerir. Portanto, acabamos por conseguir eliminar quase os efeitos secundários deste tipo de alimento, não é? Portanto, será uma melhor opção para quem gosta de queijo e para quem pode consumir. Portanto, é uma boa opção esse tipo de queijo. Em relação às alternativas, aqui para fazer transição para as pessoas que não devem consumir ou pelo menos devem evitá-lo, existem os queijos veganos, não é? Os queijos vegan, que são alternativas feitas com, às vezes a maioria são feitas com oleaginosas, e são opções para quem não poderá, por exemplo, consumir ou por quem optou por não consumir lácteos, não é? Tem uma carga ácida menor, portanto são um pouco mais alcalinos, em termos de nutricionalmente a carga ácida é mais baixa e nutricionalmente são diferentes. Portanto, aqui temos que perceber que não estamos a falar do mesmo tipo de alimentos, um não substitui o outro nutricionalmente, tal como um leite vegetal não substitui um leite animal, não é? Nutricionalmente são diferentes. Mas pode ser uma opção para quem gosta e ter aquela sensação de sabor e de aroma e de gosto a queijo aproximadamente, poderá ser uma opção. Atenção que aqui temos de ter algum cuidado, porque às vezes há um engano de pensar que um queijo vegan é mais saudável e
o que não deixa de ser, atenção, mas que o consumo excessivo, se eu vou comer tudo à base de oleaginosas, acaba por também não ser muito saudável, digamos assim. Oleaginosas têm um perfil nutricional muito saudável, adequado, tem ácidos gordos benéficos para a nossa saúde, minerais, vitaminas, portanto, que são benéficos, mas também contém um ômega 6, não é? Uma gordura poliinsaturada que em excesso poderá não ser assim tão saudável. Digamos que se for uma pessoa que consome leite vegetal de oleaginosas, consome queijo de oleaginosas, consome manteiga de oleaginosas, ainda come oleaginosas e faz receitas à base de oleaginosas, portanto, aqui podemos ter uma carga muito alta, podemos ter um consumo de ômega 6 mais alto do que o suposto, não é? Porque a nossa alimentação infelizmente é mais rica em ômega 6, apesar desta fonte de ômega 6 ser benéfica, não ser de uma gordura como se fosse de um óleo vegetal, não é? Que é uma coisa diferente, portanto seria outro tema, mas o consumo excessivo também não será o mais adequado. Portanto, tal como os lácteos, para quem os pode consumir, devem ter um consumo moderado, não exagerado, também estes devem ser consumidos moderadamente. Portanto, e aqui fazendo a transição para falar-vos um pouco das pessoas que são intolerantes. Em relação ainda aos queijos veganos, só para deixar aqui uma advertência também, outra situação, que é a castanha do Brasil. A castanha do Brasil é um alimento riquíssimo em selênio, como eu já falei aqui também. Deve ser consumida moderadamente, 2 a 3 por dia no máximo, pois o excesso tem arsénio, tem antinutrientes que não são indicados, não são assim tão saudáveis, não é? Que são tóxicos. O que é que acontece? Se esse queijo for feito desta castanha do Brasil, devem ter esse cuidado em relação ao consumo e à quantidade. Portanto, se fizerem um consumo deste tipo de alternativas, eu aconselharia talvez um queijo de noz, um queijo de caju.